Ok, gente, vamos aqui falar sobre a competência 3 do Enem nessa aula, certo? Primeiramente, a gente vai estabelecer aqui a diferença entre essa competência 3 e a 2, já que em alguma coisa elas são parecidas. Vejam só. A competência 2, ela procura averiguar o nível de conhecimento que você tem sobre o tema da redação. Se você conhece muita coisa ou se você conhece pouco. Se você tem um repertório amplo de informação ou não. E de que maneira você consegue utilizar os textos de apoio para produzir o seu texto. Se você vai recorrer demais a esses textos ou se você vai apenas utilizá-los realmente como um suporte. Então, isso é a competência 2. É averiguar a quantidade de informação que você tem. A competência 3, ela vai além disso. Além dessas informações, essa competência quer saber de que maneira você consegue passar todas essas informações para o papel. Ou seja, problema em competência 3 significa aquela pessoa que não sabe exatamente como fazer para escrever o que está lá na sua cabeça. É aquele velho problema associado à produção textual. Quanto menos você pratica produção textual, mais dificuldade você vai ter para escrever aquilo que você tem em mente. Então a competência 3 vai se preocupar com isso. Também é na competência 3 que a gente vai averiguar se você realmente consegue ordenar, se você consegue selecionar, se você consegue reorganizar e interpretar todos os argumentos e fatos que você traz consigo. Então, para você se organizar nessa competência 3, você vai ter que se preocupar com alguns aspectos. Primeiramente, com a questão da direção. Será que eu estou tomando um rumo adequado com esse texto? Ou seja, será que esse texto aí está se dirigindo para uma finalidade, para um objetivo? Ou será que eu estou meio perdido nos meus argumentos, não sei mais como eu encerro esse parágrafo, não sei mais o que é que eu estou escrevendo? Então, a primeira parte é se preocupar com o direcionamento, certo? Um outro aspecto interessante diz respeito à tese. O seu texto tem que seguir conforme as orientações, conforme a promessa que você fez lá na tese. Você não pode colocar outros argumentos que não tenham sido mencionados lá, porque senão você está fazendo aí uma fuga parcial do texto. Então, tese bem feita significa texto muito bem organizado. Sempre, e não se esqueça, retome a ideia apresentada na tese também na conclusão. Cuidado para você não fazer uma conclusão que fuja totalmente àquilo que você colocou no texto. Sobretudo, não se esqueça de retomar, até mesmo com palavras-chave, quando é o caso, aquilo que você colocou lá na tese. Se você conseguir retomá-los direitinho na sua conclusão, significa que o seu texto está muito bem articulado. Os parágrafos estão dialogando entre si. E por fim, pessoal, verifique se de um modo geral há a progressão textual. Lembre-se que nessa competência, argumentos estão em parágrafos diferentes e um vai retomando o outro, dando informações novas. Então, a progressão tem a ver com informações novas, informações que são acrescidas àquelas que já haviam sido colocadas naquele mesmo parágrafo ou em parágrafos anteriores, certo? Preste, então, atenção na questão dos elementos coesivos entre um e outro parágrafo. Por essa razão, portanto, por isso, a gente vai passar agora para a análise de dois textos. Num primeiro texto, nós vamos mostrar de que maneira ele errou na competência 3. E um outro texto em que essa competência 3 foi realmente muito bem organizada. Vamos a eles? Pronto, pessoal. Agora a gente vai passar aqui para os dois textos relacionados à competência 3. Na primeira dissertação, eu vou mostrar para vocês como é que ela acabou se perdendo no meio do caminho. Ou seja, houve uma falta de organização, houve uma falta de direcionamento por parte do redator e aí o texto acabou não conseguindo atingir uma nota muito boa nessa competência. Na segunda versão, ou na segunda produção textual, a gente vai perceber que a competência já foi muito mais bem organizada e o texto acabou resultando em algo promissor. Então vamos aqui, antes de mais nada, deixa eu também mostrar o seguinte. Olha só. Primeiramente, evite defender seus argumentos de qualquer maneira, porque se você assim proceder, você acaba sem direcionamento, aquilo que nós falamos. Não se escreve uma redação partindo de ideias que vão chegando na sua mente e você já vai lançando
como se fosse um texto definitivo. Deixe isso para o rascunho. Escrever argumentos de qualquer maneira significa que você não tem um foco, não tem um objetivo muito claro. Outra situação é você situar a sequência de argumentos conforme o que foi proposto na sua introdução. Porque não adianta uma introdução bem feita em que você promete alguma coisa na tese e se esquecer disso no decorrer dele. Evite esquecer de recorrer ao esquema quando passar o texto do rascunho para a versão definitiva. Então é aqui que nós falamos no primeiro caso aqui, olha só. Não use argumentos de qualquer maneira. Use apenas os argumentos que foram colocados no seu esquema. Caso surja uma ideia nova, faça um esquema antes de passar para o texto definitivo. Isso significa selecionar e organizar o seu pensamento, que é a base dessa competência 3. Não retomar a introdução no último parágrafo. Evite fazer isso. Evite não retomar a introdução. Então, olhe sempre para o primeiro parágrafo para fechar na conclusão, apresentando sugestões de resolução do problema. Obrigar-se a utilizar um argumento de autoridade sem contextualizar com o tema. Evite isso. Usar um argumento de autoridade, faça-o apenas se você souber quem é o autor dessa frase e se ela realmente está contextualizada, se ela está inserida, se ela vai estar bem inserida dentro do texto. Usar um argumento apenas por usar ou para dizer que você tem conhecimento sobre o tema mais aprofundado, isso pode trazer um efeito contrário. Você pode passar para o redator que você está desesperado para utilizar qualquer argumento para mostrar que tem domínio de um tema que, na verdade, você não tem. Vamos agora aos textos, ok? Olha só, eu vou mostrar para vocês um primeiro texto aqui sobre o tema a velhice. A gente vai comentar o que falta na competência 3. Vamos lá. O número de idosos no Brasil, assim como em todo o mundo, tem aumentado consideravelmente graças à qualidade de vida que o avanço da medicina tem proporcionado. Entretanto, a não inserção desse grupo na sociedade contemporânea é lamentável, assim como o desrespeito às suas limitações. Isso realça uma diferença gritante entre longevidade e qualidade de vida. O número de idosos tem crescido na última década. Isso deveria ser celebrado, afinal significa que a humanidade está vivendo mais. Porém, viver mais não significa viver melhor. Os idosos sentem na pele a rejeição, a indiferença e o abandono. Como exemplo, percebemos que, embora as leis existam, elas favorecem os idosos, por exemplo, nas filas de bancos, eventos, supermercados. Em todos esses lugares, o idoso tem preferência, o que representa um avanço na sociedade. Um outro exemplo desse avanço é a aposentadoria merecida a essa classe que tanto contribuiu para a sociedade. Isso valoriza o idoso e o faz se sentir importante na sociedade e mostra como avançamos nesse aspecto do respeito. Por outro lado, sabemos que nossos idosos têm limitações físicas e psicológicas próprias de sua idade, mas podemos citar a obrigatoriedade da gratuidade de transportes públicos para eles e a presença de assentos preferenciais. Nas filas de banco existem assentos preferenciais para atender a esse público, sem que precisem ficar horas esperando, mesmo que na prática não é bem isso que acontece. Mas as leis devem ser respeitadas e exigidas para que aquelas pessoas que não têm educação possam ter consciência de que é preciso respeitar a lei dos idosos, como cidadãos educados e conscientes de seu dever, sob pena de arcar com as consequências quando não se cumpre a lei. Isso tem a ver com a educação que os indivíduos recebem na infância. Assim já dizia Immanuel Kant, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Diante de toda essa realidade, percebemos que falta muito para que os idosos possam viver de maneira digna na sociedade. Quase nada é feito em relação a isso, é preciso consciência coletiva para que isso aconteça. Do contrário, vamos lamentar que a evolução da medicina não consiga na prática trazer a vida saudável para os idosos, mesmo que estejam vivendo mais. Bom, de um modo geral, a gente não pode negar que o texto tem argumentos, que o texto tem uma sequência argumentativa, que tem uma introdução muito bem feita, que tem uma conclusão que, de certa maneira, tenta retomar essa introdução, mas a grande falha desse texto está no desenvolvimento das ideias no segundo e terceiro parágrafos. O que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Primeiramente, olha só, dentro da competência 3, a gente percebe uma relação entre parágrafos muito bem articulada. Veja que quando aqui se diz o número de idosos tem crescido na última década, isso deveria ser celebrado, afinal significa que a humanidade está vivendo mais. Eu estou reafirmando o que nós colocamos aqui na primeira frase, que houve um aumento considerável da qualidade de vida por causa do avanço da medicina. Então, de certa maneira, houve uma retomada do primeiro parágrafo antes do desenvolvimento da tese. Porém,
Primeiro, olha esse porém. Vejam que essa conjunção adversativa vai trazer à tona o problema que foi mencionado lá na tese do parágrafo anterior. Viver mais não significa viver melhor. E aqui ele tenta justificar. Não significa viver melhor porque os idosos sentem na pele a rejeição, a indiferença e o abandono. Até aí, normal. Agora, vejam o que acontece a partir dessa frase. Como exemplo, percebemos que, embora as leis existam, elas favorecem os idosos. Embora elas existam, elas favorecem. Então fica uma coisa um pouco estranha. Já que eu tenho uma oração concessiva embora, a segunda deveria ser negativa. Mais à frente ele diz aqui, elas favorecem os idosos. Por exemplo, nas filas do banco, os eventos, supermercados. Em todos esses lugares, o idoso tem preferência, o que representa um avanço da sociedade. Um outro exemplo desse avanço é a aposentadoria, e aí ele vai falar do restante do parágrafo de coisas boas, de coisas positivas. Mas veja que utilizar um parágrafo de desenvolvimento, em sua maior parte, para falar apenas de aspectos positivos em relação à vida do idoso na sociedade, contradiz o que foi colocado na introdução, da qual a gente esperaria que ele fizesse uma crítica à inserção desse grupo na sociedade contemporânea. Então, essa crítica não está presente nesse parágrafo, porque acabou se colocando o contrário, que os idosos têm inúmeras vantagens. No parágrafo seguinte, veja que ele começa dizendo, por outro lado, deveria ser um além disso, já que o primeiro parágrafo falaria de problemas para com idosos na sociedade. Ele colocou por outro lado, como se o parágrafo anterior falasse de coisas positivas. Na verdade, até fala de coisas positivas, mas não deveria ser, né? Por outro lado, sabemos que nossos idosos têm limitações físicas e psicológicas. Voltando à introdução, percebam que aqui, tudo bem, o desrespeito às suas limitações é colocado aqui. Mas podemos citar a obrigatoriedade da gratuidade do transporte público para eles e a presença de assentos preferenciais. Nas filas de banco existem assentos preferenciais, 2 vezes, né, para atender esse público sem que precisem ficar horas esperando, mesmo que na prática não é bem isso que acontece. Veja que quando ele fala, mesmo que na prática não é bem isso que acontece, dá ao leitor a impressão de que agora sim ele vai focar no problema, ele vai esmiuçar o problema da limitação. Ou seja, a gente vai pensar o seguinte, será que esse desrespeito às suas limitações tem a ver, por exemplo, com a falta de educação para com o idoso que quer atravessar uma faixa de trânsito? Será que tem a ver com a falta de bondade humana? Ou a falta de rampas que ajudassem o idoso a subir, ou escadas rolantes em estabelecimentos, ou coisa do tipo, né? Mas o que é que acontece aqui? Olha só. Mas as leis devem ser respeitadas e exigidas para que aquelas pessoas que não têm educação possam ter consciência, e aí ele vai seguindo. Isso tem a ver com a educação que os indivíduos recebem na infância. Então, deixou de lado o foco no problema do idoso e passou-se a trabalhar uma questão de cidadania, que tem a ver com a falta de educação do ser humano, de um modo geral. E aqui ele coloca uma frase de Immanuel Kant, um filósofo, que diz assim, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. É o caso da gente pensar se essa frase está mais relacionada à educação e cidadania, ou está diretamente relacionada com os idosos. Então é aquela questão, conheço uma frase, mas eu devo saber encaixá-la dentro do meu texto, para que haja um diálogo com o restante dos meus argumentos, certo? A conclusão de um texto está ligada à competência 5, né, a qualidade da sua conclusão. Nesse caso aqui, nós não vamos focar bastante na conclusão, a não ser demonstrar se realmente ela tem uma relação com a introdução. Se você olhar para a introdução, a gente percebe que ele menciona a questão da medicina aqui, né, quando fala da qualidade, e aqui ele fala que essa qualidade de vida é bem diferente da questão de longevidade, ou seja, uma coisa não bate com a outra. Então, na conclusão, esse pedacinho do trecho realmente faz jus a essa observação. Outro detalhe interessante é com esse elemento coesivo aqui, ó, diante de toda essa realidade. Veja como ele consegue ligar o parágrafo ou os parágrafos anteriores, né, para fazer uma conclusão. Então, diante de toda essa realidade, que realidade, professor? Aqui foi mostrado no parágrafo anterior. Tudo isso faz sentido, ok? Bom, e na aula seguinte a gente vai mostrar o segundo texto relacionado à competência 3, mostrando como esses argumentos estão muito bem organizados, ok? Até lá!